Brasil está completamente do avesso, moralmente falando, produtivamente falando. Alguém que está forçando a barra para a gente ser taxado, para ver se vira o jogo, porque ele já meio que perdeu a eleição, então ele precisa de um jogo para ter um inimigo em comum para o povo comprar uma ideia fracassada de que a gente ainda tem solução. As partes mais importantes que você precisa saber. Os cortes que realmente importam. Os insights que vão abrir sua mente. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo algo surpreendente. Uma mudança de tempo muito rápida, em cima de uma mudança de tempo, em cima de uma mudança de tempo, tudo em cima do outro. Eu chamo isso de um caos em cima do outro. E as pessoas não estão percebendo, mas a gente, como país, infelizmente, vai quebrar. É assim, ó, uma empresa quebra por falta de dinheiro no caixa, e aí o que tem que fazer? Tem que ir lá pedir ajuda do judiciário para organizar as contas e não quebrar ela, aí faz uma recuperação judicial, um RJ. Ou antes disso, você tem que renegociar essa dívida, renegociar de novo, arrumar dinheiro no banco, arrumar dinheiro com o terceiro, vender parte da companhia, fazer um monte de coisa. Quando um governo quebra, né, agora, por exemplo, o Congresso Nacional não aprovou o IOF. Aí vai lá um ministro monocromático, uma decisão monocromática, decide tomar 20 bilhões do bolso do povo brasileiro com o IOF. Ou seja, nenhuma proposta para diminuir despesa, mas uma proposta, um juiz com a caneta falou, tá valendo. E o Congresso Nacional derrubou, mas ninguém vai falar nada. Vocês não conseguem entender o que é 20 bilhões. 20 bilhões é uma riqueza de 1 bilhão é a riqueza de 1 milênio. É como se fosse a riqueza de 20 milênios. Pra você entender. E aí o que acontece? Por que é o fim? Porque tudo aquilo que tem a sua função precípua, a sua função essencial, não está sendo cumprido. Então o Brasil está completamente do avesso, moralmente falando, produtivamente falando. Alguém que está forçando a barra para a gente ser taxado, para ver se vira o jogo, porque ele já meio que perdeu a eleição, então ele precisa de um jogo para ter um inimigo em comum para o povo comprar uma ideia fracassada de que a gente ainda tem solução. Não diminui despesa, aumenta gasto o tempo inteiro, vai sobrar no nosso lombo de novo, nós vamos começar a pagar as transações todas que a gente... Vocês lembram do IOF ou não? Aí você fala, cara, o que isso tem a ver? Eu só quero prosperar. Para você prosperar, você precisa estar numa plataforma de prosperidade. A plataforma de prosperidade, a número 1 é o país. Aí vem outras plataformas em cima do país. Aí vem o estado, e aí vem a cidade. Por que todo mundo ama investir nos Estados Unidos? Porque lá é uma plataforma de liberdade, lá é uma plataforma onde tem segurança, o dólar norteia o mundo inteiro. Tem gente com a ideia brilhante aí, ó. Tá até ali naquele cartaz, um imbecil com a ideia de querer trocar o dólar por a moeda dos comunistas. Aí o Trump hoje acordou, foi hoje a fala dele, ele falou assim, se mexer no dólar é a mesma coisa de mexer com a guerra mundial. E aí, o que o Trump falou? Todo mundo que fizer parte desse tal de BRICS vai pagar mais 10% de imposto para nós. Vou tarifar todo mundo em 10%. Ou seja, a Índia pulou fora, tá todo mundo agora preocupado. Ideia do Lula isso aí. E você quer saber? Se continuar do jeito que tá e o Brasil afundar, o Lula ainda ganha. Por que ele ganha? Porque o povo só precisa de storytelling. Tipo, lá, a nação imperialista quer mandar na gente. O povo é mesmo. Aí fica todo mundo nessa conversinha e tchunga. Toma nós mais 4 anos de atraso. Por quê? Porque o Brasil parou de ser uma plataforma de negócio. Parou de ser uma plataforma de liberdade. Sabe o que é o mais intrigante? Eu conheço praticamente o mundo inteiro. Eu nunca vi um país tão rico igual o nosso. Dimensões continentais. Eu olho pro céu, o céu vale mais aqui. Alguém fala assim, me prova. Quer que eu te prove ou não? Só de não ter neve aqui, o céu vale mais. Aí você olha, o subsolo vale mais. Não tem terremoto nessa bodega, não sei explicar o que Deus deixou aqui, que esse trem nada de ruim tem aqui, só nós. Aqui era o paraíso. Algum familiar do Lula chegou de caravela aqui 500 anos atrás e falou, vamos ferrar esse lugar, acabar com tudo. Ou seja, a atmosfera é melhor,
3 safras, aquífero nosso é autossustentável, a gente não precisa de água de ninguém, não precisa de petróleo de ninguém, não precisa de floresta de ninguém, não precisa de nada de ninguém. Minério adoidado, tudo perfeito, mesmo assim vai quebrar. Por quê? Porque o que quebra é o emocional. O que você precisa? Você precisa estar atento. E você não precisa desesperar. Vamos falar todo mundo. Por que você não tem que desesperar? Porque quem é reinante, quem tem uma mentalidade de governo, não fica curvado para a circunstância. Ele vê que está com dificuldade, ele tem que ir lá e pensar coisa diferente. Então, o que eu sugiro que todo mundo faça? Primeiro, não faz sentido entrar em desespero, não faz sentido atrasar o progresso, não faz sentido ficar esperando alguém mudar a sua realidade. Governo, todos que passaram, FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro, Lula 1, Lula 3. Todos eu consegui prosperar. Todos. Do primeiro, eu tinha 16 anos de idade. Todos. Eu só prosperei. Aí você fala, Tara, mas você é um ponto fora da curva. Qualquer pessoa que olha para a circunstância e joga com a circunstância, prospera. Quem é dominado pela circunstância vai junto. Então eu vou dar um exemplo. Não foi o Lula que me ensinou a mexer com tecnologia. Então o Brasil é um país atrasado. Eu te explico. Se for pegar um país africano, ele está uns 40 anos atrás de nós. E a gente olha em relação aos Estados Unidos, nós estamos 40 anos atrás dos Estados Unidos, mais ou menos. Nós estamos falando de 40 anos de diferença. Tem um africano aqui que fez assim, ó, balançou a cabeça, né, Romário? Você vai pegar um país africano, tem mais de 50. Você vai pegar qualquer um ali, dificilmente você vai pegar um que está na nossa frente. Agora, riqueza, por exemplo, de Congo, riqueza absurda, mas é tudo dado também. As grandes companhias, todo mundo carrega um pedaço de Congo aí. Vocês têm um iPhone? Vocês têm minério do Congo na mão de vocês, é lá do Congo isso aí. E aí, as nações, como as pessoas não têm uma mentalidade de falar, peraí, vamos defender o que é nosso, as nações vão lá, subjugam essas nações e tomam o minério deles. Pronto. Igual estão fazendo com a gente aqui. Quando a gente não tem a mentalidade de governo, de riqueza, de prosperidade, a gente despreza aquilo que Deus nos deu. Então o problema do Brasil é essa mentalidade miserável. Essa mentalidade de escassez. Essa mentalidade que nada funciona, de não acreditar em treino. Por que eu falo para vocês que o fim do Brasil está próximo? Vocês não acreditam, mas é verdade. O fim do Brasil que você conhece, do jeito que você conhece, está próximo. O reset de dinheiro vai acontecer. O reset de tecnologia vai acontecer. Eu acho que se você não estiver preparado, você vai tomar um tranco tão grande. A ideia do mundo inteiro é pagar o Bolsa Família para um monte de gente que vai ficar desempregado por causa de tecnologia. Sabe que eu tô animado? Eu tô super animado porque Apocalipse nunca foi tão lógico pra mim. Às vezes você fica pensando que é sacanagem, mas depois que eu dei uma mergulhada nesse negócio chamado Apocalipse, dei uma mergulhada, fui lá na ilha de Patmos e tudo, Deus falou tanto comigo em relação a isso, que todos os cenários parecem que estão apontando pra isso. Aí tem gente que quando ouve isso fala, então não vou fazer mais nada. Eu lembro quando eu era criança, alguém falou pra mim, você fica querendo fazer esse tanto de coisa e se Jesus voltar? Um dia um líder da minha igreja me repreendeu, porque na reunião ele tava falando sério, Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí ele me pegou falando pra um irmão lá, eu falei, cara, vocês têm que comprar uma chácara onde eu comprei, eu tenho uma chácara assim, assim, assim. Aí ele falou, cara, eu tô falando que Jesus tá voltando e você tá comprando chácara. Aí eu não dou conta de perder uma piada, né? Falei, cara, Jesus tá voltando. Você tá nesse apartamento de 60 metros quadrados. Cada um espera Jesus onde quiser. Eu vou esperar na chácara. Ele ficou muito pistola. O que eu quero que você entenda? O fim vai vir de qualquer jeito. Depois que eu entendi um pouquinho mais de Apocalipse, eu tive a misericórdia de Deus pelas pessoas me invadiu. A vontade que eu tenho mesmo como ser humano é falar, mano, fecha essas contas aí. Essas contas mesmo de Instagram, de não sei o quê, bora fazer outras coisas, esquece esse povo. E como é que fica? Cada vez mais conhecendo a misericórdia de Deus e não explicar isso para as pessoas. Eu saí com a missão lá da ilha de Patmos. Vou ajudar a salvar a maior quantidade de pessoas. Mas já não era do jeito que eu tô, não. Era assim, ó. Olha como é que minha cabeça funcionava. Só vou ajudar quem quer. E aí você lê Apocalipse direitinho, calibradinho, entende o que é. A maioria não quer. Tem que convencer esses pistolas. Tem que convencer esses petistas daquilo que eles não conseguem conceber, entendeu ou não? Tem que conceber esse povo que odeia a Deus
E explicar para eles que eles são imagem e semelhança de Deus e que eles precisam ativar a identidade deles, que eles precisam clarificar o propósito deles, eles precisam pensar diferente. E aí, quando você percebe lá em Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, você fala, cara, Deus tá muito furioso, Deus tá querendo convencer alguém. Negativo, Deus tá tocando na própria glória para falar para as pessoas, se rendam, cara. Não anda no caminho do inferno, não. E aí, depois que eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu vou ter que investir energia para ir atrás de gente. Como eu não consegui ir atrás até do último, Deus me deu um discernimento. Você precisa formar líderes. Você precisa ir atrás de gente que é ativado e esse povo tem que carregar a mesma mensagem e abrir a boca. Então é isso que tem que fazer. O que eu quero que vocês entendam? Várias nações já deixaram de existir, tá? Mas é várias. Como a gente é um povo novo e a gente tá um bom tempo sem ter guerra aqui no Brasil, você não tem medo desses assuntos. Mas para uma nação deixar de existir é muito simples. É só ela afrontar uma nação grande, a nação grande vir para cima e ganhar na guerra. Tem um código de guerra, seguir tudo direitinho e perder a nação para outra. Você vê a Rússia, por exemplo, querendo tomar a Ucrânia, eles acreditam do fundo do coração que a Ucrânia é deles. Eles são ortodoxos, são, apesar do monte de gente vai rir agora, mas fazer o quê? Né? A ignorância global é muito triste. Os caras são cristãos lá na Rússia. Só que são uns cristãos tão conservadores que eles acreditam que eles precisam de Kiev de volta, precisam das coisas do jeito que eles querem. E aí você fica olhando para a situação de, cara, por que vocês estão brigando? Aí você olha para o Irã. O Irã, antigamente, o próprio Ciro, né, do Irã, antigamente, quando era Síria, eles que libertaram o povo de Israel. Eles que tiraram o povo da Babilônia. Eles que pagaram a construção do templo. O povo era tudo amigo. Aí entram uns malucos no rolê para quebrar tudo. Aí você fala, o que vai acontecer? Mano? Israel hoje... Aí você fala, mas por que Israel quer brigar com todo mundo? A única coisa que Israel quer é só sobreviver, mano. E todo mundo quer tirar Israel do mapa. E os caras têm uma promessa. Aí você olha pra Rússia, a Rússia quer tomar a Ucrânia. Aí você olha pro outro, a Coreia do Norte quer brigar com a do Sul. Eles ficam lá caladinhos, mas uma hora ou outra vocês vão ver o trem explodir. Você vê a China não quer aceitar Taiwan, tá separado. Quer tomar Taiwan também. Aí você olha, cada tretinha que tá tendo é muita guerra acontecendo ao mesmo tempo. Aí vai vir alguém que vai propor paz. Eu nem vou falar quem é, pra não dar problema pra mim. Vou dar uma dica, vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. Aí na hora que ganhar, você lembra. Você fala, mas não faz sentido esse cara ganhar. Pois é, na hora que ele ganhar, você lembra e sai correndo. Quando alguém falar que vai ter paz, aí você pode falar, cara, que merda, não fiz o que eu tinha que fazer, tá correndo o tempo, eu rodei. Mas o que você tá querendo mostrar pra nós? É o seguinte, nada no mundo funciona sem ser espiritual, tudo é espiritual. Fala então, assim como a natureza, ela é trilógica, corpo, alma e espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você olha pro tempo, passado, presente e futuro, pro espaço, altura, largura e profundidade. Você olha pro átomo, próton, elétron e nêutron, tudo que você olha tem uma formação trilógica, certo? Você olha para uma casa, até a casa é trilógica. Casa tem a casa, que é de tijolo, tem a morada, que é a parte espiritual onde Deus habita, ou o demônio, depende da casa. Tem casa que o demônio mora lá e deita e rola. Até o cachorro é endemoniado na casa da pessoa. É loucura, quando você vê o cachorro endemoniado na casa da pessoa é terrível. E tem o lar é a alma da casa, e tem muita ligação com a esposa. Aí lá vai, as feministas, você tá querendo falar o quê? Tô falando exatamente o que é. O domínio da casa tá na mulher. É ela que nutre o lar. E aí, se a sua casa não é assim, o problema é seu. O que acontece? Tudo é trilógico. Sabendo que tudo é trilógico, o que você tem que fazer? Você tem que ser pleno no corpo, você tem que ser pleno na alma, você tem que ser pleno no espírito. Na temporalidade, você tem que ser pleno no seu passado. Ah, mas eu fiz merda, é só ressignificar, ué. Você tem que ser pleno no futuro, é só testar, ué. Testar e meter os projetos e vambora. Senão vai ser ansioso, perder a plenitude do futuro. Senão vai ser acusado, vai ficar com depressão, vai ficar com perder a plenitude no passado. Se for procrastinador, perdeu a plenitude no agora. Ou seja, acabou com sua vida. Você quer uma vida desgraçada? O problema não é o caos. O problema é você não cuidar da sua vida. Por isso tá escrito aqui, ó. Vá cuidar da sua vida. Dá pra ver aí ou não? Vá cuidar da sua vida. Agora, você quer o caos, não é o Lula que vai produzir o caos. É o fato de você não governar sobre o tempo. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Segundo, tem gente que fica, eu tô sem dinheiro por causa da crise. Para de mentir. Você não tá sem dinheiro por causa de crise. Você tá sem dinheiro porque você não entende nada de finanças, nada de oportunidade. Que é no caos que faz dinheiro. Quando tá tudo em paz, é difícil fazer dinheiro. Quando tá o caos, é fácil.
Cara, o caos é simples demais de fazer dinheiro. Nós somos treinados no caos. Aqui no Brasil, a gente nunca viveu. Eu não tô sabendo. Vou fazer 40 anos daqui uns dias. Eu nem acredito. O que acontece? Se vocês não tiverem aliançados com pessoas, com grupos que aguentam o tranco, você não vai aguentar, mano. Mas você quer que a gente fique com medo? Pelo que eu tô sentindo, você tá com medo por outros motivos. A revolução da IA já te provou que vai dar tudo errado, sim ou não? Então você tá esperando o quê pra dominar o negócio? Tá esperando o quê pra pôr uma IA pra trabalhar, pra pôr dinheiro no seu bolso? Aí. O que você tá esperando pra criar um prompt ou criar um funcionário digital pra te bancar?